Gente boa de Deus, nós prometemos ontem, por escolha de vocês, que o nosso tema hoje seria sobre objetos voadores não identificados e fenômenos correlatos, tudo que envolve essa perspectiva. E eu quero iniciar com uma chamada de 1 minuto de um jornal nacional de algum tempo atrás. E é isso aí, gente, só para mostrar um pouquinho, e eu quero dar meu bom dia aqui aos amigos Braulio e Flávio. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo em paz, companheiros? Tudo bem. Braulio está aí. Bom dia, absorto. Eu estou confirmando o tema para jogar no Facebook. Estou em serviço. Que bom. Serviço. Tudo bom com vocês? Eu estou bem. Você já viu algum ET, Flávio? Não. Não que eu saiba. Tem gente que eu desconfio às vezes. Você no começo eu desconfiava que fosse um. É? Eu tenho certeza. Depois eu achei que não. É? Mas não tenho certeza. Eu também. Ainda vou te provar. Fica tranquilo. Mas não, nem voando. O Fernando me perguntou se eu já vi alguma história pelo fato de voar, avião. Eu nunca vi nada, assim. Mas eu também nunca foi uma paranoia, uma questão que me incomodasse, uma preocupação, uma dúvida latente. Não. A Fernanda acabou de dizer pra gente aí que o irmão dele, que é piloto, já viu um monte. Já viu muitas vezes, né? Ele até tá ligando pro irmão para ver se o irmão quer participar aqui com a gente. Mas eu fui chocado pela visão dessas coisas publicamente, eu e muita gente 2 vezes. Então, eu não pensava nisso. Só um garoto do Amazonas que mudou para o Rio de Janeiro com 10 anos de idade. Logo começou a amar os Beatles e os Rolling Stones. Jogava bola o dia inteiro. Gostava de brincar, vivia na molecagem. Nenhuma reflexão que não fosse entre a bola e as canções. E as meninas no meio. Agora, de repente, um dia, eu estava indo com meu pai e o nosso time de futebol, o Ingá Futebol Clube, lá de Niterói, fazer um jogo preliminar que iria acontecer entre times de Itaperuna contra a cidade de Bom Jesus de Itabapuana, no interior do estado do Rio. Como é que é o nome, cara? Itaperuna. E a outra? Tem gente de Itaperuna assistindo a gente aqui, que é uma cidade que tem uma rua só. Você atravessou aquela rua, acabou a cidade. Cara? E Bom Jesus de Itabapuana, ali do lado. Bom Jesus de Itabapuana. Eita. E nós fomos fazer a preliminar do jogo. Era um festival da cidade, era um negócio assim. E nós estávamos indo no carro, uma Kombi cheia de rapazes, adolescentes. Eu tinha 14 anos, o mais velho entre nós devia ter 18. E eu devia estar entre os mais novos. E o papai dirigindo o carro, era um sábado de manhã, era uma viagem longa, de umas 5, 6 horas. Nós tínhamos saído de madrugada, acho que 3 da manhã de Niterói, e iríamos jogar às 3 da tarde, todo mundo cansado. Então, dentro da Kombi, de repente, o meu pai, que era um cara pão, queijo, preto no branco naquele tempo, ele não era convertido, então ele era de um racionalismo exacerbado. De repente ele para a Kombi de gente, aí todo mundo, o que foi? E ele falou, vamos sair do carro, eu quero que vocês vejam essa maravilha, essa coisa extraordinária. Aí nós saímos todos, olhamos para cima, num céu azul, pelas montanhas do estado do Rio, assim, aquele céu límpido, azulado. E de onde estávamos parecia uma esfera, absolutamente esférica, de uma coloração completamente única, singular. Você não podia dizer que era prata, era zinco, era
niquelado, não era nada disso. Era um fosco vivo e claro, totalmente circular. E nós ficamos parados ali olhando aquilo e todo mundo quer isso, quer isso, quer isso. No meio da estrada, e o papai dizia, eu não sei, não é balão meteorológico, não é nenhuma nave humana, mas não sei o que é, um fenômeno extraordinário. E olhando para aquilo ali, de repente a coisa fez zum! E você só viu aquele corte na umidade das nuvens, mas sumiu num abrir e fechar de olhos, ficou o rastro. Bom, nós fomos embora, chegamos lá, era só o que a gente queria falar, não queríamos mais nem jogar, né? De tão chocados que ficamos. E depois, mais ou menos, eu diria que aí entre julho e dezembro do ano de 1974, eu já pregava o Evangelho há um ano e alguma coisa, e eu estava numa classe de aula de física na Escola Técnica Federal do Amazonas, classe do professor Bessa, à noite, às 8 da noite, quando nós ouvimos aquele alarido e todos da classe corremos para as janelas que davam para frente da Escola Técnica, o professor também, eu estava bem ao lado dele na janela, ele era um homem cético, se dizia ateu, e muito cético, mas um ótimo professor de física. De repente, aquela gritaria, a gente corre para a janela, vê que todo mundo no pátio, havia centenas de pessoas no pátio da Escola Técnica Federal do Amazonas, olhavam para o alto, e nós olhamos, e aí foi o choque dantesco, porque a sensação era que você tinha uma traça, assim, como se fosse o pão de açúcar voando, mas no formato de uma traça. E nada que parecesse algo metálico aos nossos sentidos. Parecia, ele era escura, era noite, toda vazada de luzezinhas, de espetos de luz branca, vazando aquilo de dentro para fora, e aquela sombra enorme passeando sem fazer nenhum barulho na nossa cara. Não dá para dizer a distância, por isso eu não me atrevo a dizer os tamanhos, mas era a coisa mais monstruosa que você poderia conceber na sua cabeça sem fazer barulho. Suavemente rodou. Nós ficamos vendo aquilo uns 3 minutos e meio, 4 minutos, em silêncio. Ninguém respirava vendo aquilo ali. Ela foi na direção de Manacapuru, do outro lado do Rio Negro. A 8 quilômetros de distância, a gente ainda via aquilo com uma grandeza que só a soma de muitos jumbos juntos daria para justificar. E a mãe dos meus filhos, com quem eu iria me casar, então, na casa dela, o pai dela era capitão dos portos de Manaus, eles moravam com a casa projetada dentro do Rio Negro. E o pai dela, o capitão dos portos, com os oficiais que estavam presentes e todos os marinheiros de serviço e a família dela toda, ficaram na beira do Rio Negro, no cais da capitania dos portos e da casa do capitão dos portos, vendo aquilo com uma visão privilegiada. Eles disseram que viram cerca de 18 a 20 minutos, porque ele teria andado na direção do Rio Negro, direção do mais adiante, lá para frente no Rio Negro tem uma grande baía enorme. Foi na direção dela, que num barco de velocidade boa você chega a levar umas 3, 4 horas para chegar, embora naquela parte do rio pareça um mar, você fica com aquela visão infinda do rio, mas demora para chegar. Chegou assim, suavemente continuou naquela direção. Então eu não procurei
eu só fui acachapado e por algo que com a minha razão eu não podia explicar e nem com a minha lucidez e consciência de percepção objetiva das coisas, eu não podia também negar que não somente eu, mas centenas e milhares de pessoas tinham visto. Na primeira vez, éramos 15 testemunhas oculares na estrada. Na segunda vez, éramos centenas. E no dia seguinte, não se falava outra coisa na cidade inteira. Durante mais ou menos uma semana, era só o que se falava, e foi quando eu aprendi uma coisa. As pessoas não gostam de lidar com o inexplicável. Então, de repente, depois de uma semana, ninguém falou mais no assunto. E quando você conversava com as pessoas, elas diziam, não gosto de pensar naquilo não. Porque está para além da explicação imediata, as pessoas fogem, se evadem. Mas como eu nunca tive medo da verdade, sempre tive uma curiosidade científica mínima, razoável, eu dali para frente comecei a prestar atenção nos fenômenos, a colecionar histórias, a olhar com todo cuidado, não podendo negar a partir de mim mesmo, porque quando você fica com história de que alguém viu, alguém falou, alguém gravou, mas quando você é acachapado, tendo você o respeito que você tem pela sua própria consciência, percepção, lucidez e objetividade fria de observação, não dá para você ficar dizendo, não, é uma impressão, foi um balão, foi um fenômeno. Você sabe fazer a diferença entre fenômenos naturais e uma intervenção daquela magnitude chocante. Caio, a observação de OVNIs, né, e o estudo de OVNIs, muitas vezes cai no campo até parecido com uma religião. Eu vejo às vezes entrevistas de ufólogos ferrenhos, dogmáticos e idealistas, inclusive, em relação a essas aparições ou invasões de seres extraterrestres. Eu acho que a própria concepção de que são seres que vêm de outro planeta é mera especulação, porque a não ser por declarações simples, óbvias. Há várias teorias. O que eu ia te perguntar é o seguinte, você não acha que com essa nova porta que se abre em relação a multidimensionalidades, a separação a partir de membranas e dimensões que se interpõem, inclusive, isso não pode trazer um novo rumo para a observação? Pode não, já trouxe. Porque as teorias continuam sendo teorias, todas elas. A mais pão, queijo é a teoria terráquea, de que são governos que desenvolveram tecnologias ultra avançadas, não querem que seja revelado e ficam brincando de marionetadores com a humanidade. E até dia e hora que seja conveniente. Isso aí tem um grupo, não é grande, mas que pensa assim. Segunda teoria é a teoria representada pelos astrofísicos. E o mais emblemático de todos eles foi o Carl Sagan, que chegou a mandar disco de ouro com informações imperecíveis sobre a humanidade para o espaço e um monte de coisas. Foi na década de 70 e década de 80 que estava forte essa história da comunicação interplanetária, é a segunda teoria, ou seja, seriam seres de civilizações semelhantes à nossa, com as variações das adaptabilidades da vida a ambientes distintos, mais inteligentes e mais evoluídos, obviamente, capazes de fazer viagens estelares e com tecnologias que fazem todas as nossas virarem rodas de pedra na Idade da Pedra. E que nos visitariam para recolher minérios, materiais necessários ao processo civilizatório deles, ou fazer experimentos, ou, enfim, vocês conhecem a coisa clássica que se tem desenvolvido com uma
certa prevalência, especialmente nas décadas de 70 e 80, essa era a grande teoria, né? Eram os deuses astronautas do Eric von Däniken. Sim. A terceira teoria, nessa mesma linha, é que somos nós mesmos. Nós mesmos via back to the past. Nós somos nós no futuro viajando para o passado. Tem volta uma para o quantidade futuro. grande de físicos que acham que essa é uma possibilidade. De fato, não dá para negar que os fatos reais são reais, as ocorrências reais são reais, os fenômenos reais são reais, embora haja um monte de bobagem aí que o pessoal chama disso, mas que não seja, é só nervosismo mental ou paranoia. Mas o que é fato, não dá para você fugir. Então, eles acham que nesse caso somos nós, tipo, a humanidade daqui a 500 anos, com tudo que ela já vai ter amealhado de conhecimento, viajará no tempo, pode ter feito viagens no tempo tão para trás no passado, que a própria humanidade seja a fomentadora da humanidade, ou seja, que a humanidade que viajou até aqui, lá na frente tenha viajado para trás e tenha feito incursões e aparições na história primitiva do homem, interpretadas como divindades vindas do espaço, e o homem seria o Deus do próprio homem nesse processo de influência cultica e religiosa, todas elas vinculadas a visitantes espaciais. A quarta teoria, nessa mesma perspectiva, na realidade, somos nós mesmos numa variação de mundo paralelo. É uma outra alternativa física, por causa da teoria das cordas e tudo isso. Então, a existência está dividida em muitas camadas dimensionais. A gente habita uma camadinha delas. A gente está aqui numa lâmina de vidro, com essa sensação enorme, mas é uma camada dimensional. E aqui, ao lado dessa camada, tem muitas outras camadas. E tem teorias que dizem que as camadas podem ser sem fim, tem outras que as reduzem a 4, a 9 e a 11 camadas. Aí, nesse caso, essa coisa seria variação da civilização humana vivendo num mundo paralelo de humanos que cresceram de outro modo, se relacionaram com a própria experiência da vida de uma outra forma, evoluíram muito mais do que a nossa caminhada aqui. Então, como existe a possibilidade do mais evoluído entender o processo e penetrar e aparecer do lado de cá, também existiria a possibilidade de que houvesse vértices, justaposições de encontros dessas dimensões, essas zonas de vazamento múltiplo, esse que se chamaria de portal, de vértice, de vórtice, essas justas posições. E aí, quando acontece de você olhar nessa justa posição o encontro da nossa camada dimensional com essa outra se encontrando, a gente teria tais avistamentos. Estão me fazendo compreender? Sim. Mas isso Sim, aí tá. não seria um fenômeno individual, Caio? Como que acontece no coletivo? Não, coletivo, porque essa Coletivamente outra, também rola esse isso? mundo paralelo é coletivo, como este aqui é coletivo. É tão concreto quanto isso. Uma outra camada. Esse Seria a movimento teoria. vai para todo mundo ver. Vai. Sim, uma invasão Então, seria é real, perceptível, como né, real pra todos. é para nós. A outra teoria vinculada a isto aí é que, na realidade, é uma outra camada dimensional onde existem seres não humanos de uma outra natureza e que penetram a nossa camada dimensional por razões diversas.
por acaso, por intenção, por má intenção, seja lá o que for, penetram a nossa camada dimensional. E tem uma outra teoria, que eu vou chamar só de teoria, porque o que Jesus, que é a minha chave hermenêutica, não afirma com todas as contundências do que seja essencial à vida, para mim é só uma elucubração minha. Se não tiver a afirmação direta de Jesus, para mim é uma elucubração minha baseada na Bíblia. Desde Gênesis 6, aliás, desde o início, Gênesis 3, você já tem um encontro alienígena. Adão e Eva e a serpente. A serpente é o que está na serpente é um ente de uma outra dimensão, de uma outra natureza, é Satanás. Você vê na Bíblia o tempo todo essa manifestação. Mas Gênesis 6, aquela vinda dos filhos de Deus, dos Benai Elohim, para a terra, possuírem as filhas dos homens, gerando uma hibridização, os gigantes, alterando a natureza humana e também dos animais. Diz que todos os animais sobre a terra se corromperam à semelhança dos humanos, mudando a ordem natural, orgânica e divina das coisas, pela qual veio o dilúvio. E essa teoria, ela cresce e ela tem a sua presença frequente no pensamento judaico, anterior à vinda de Jesus. Por exemplo, quando foi produzido o livro de Enoque, aproximadamente 300 anos de Jesus, bem como vários apocalipses judaicos e livros sobre visão escatológica, não esquecendo nós de que os judeus tinham saído do cativeiro em Babilônia, onde eles foram expostos a muitas percepções de natureza espiritual e cósmica e astronômica. Eles tinham tido trocas. Nessa volta você percebe que eles vêm muito mais espiritualizados, num certo sentido. Os profetas de Israel vêm carregados de muito mais visão. Depois do cativeiro acontece uma virada de natureza quântico-espiritual nos judeus. Eles retornam e aí vem essa produção enorme, também provocada pela ansiedade política de libertação em relação ao domínio grego, primeiro de Alexandre, depois de Antíoco Epifânio, depois dos Ptolomeus, aquela coisa toda, depois dos romanos. Mas foi um período de muita produção escatológica. E aí, nesse período, isso fica bem claro, de que na mente daqueles judeus que buscavam espiritualidade, uma espiritualidade tratada com muito respeito no Novo Testamento, a ponto de que o apóstolo Judas, irmão de Jesus, cita a produção literária do livro de Enoque, feita 200, 300 anos antes de Jesus, com reverência, a ponto de que Paulo, sem mencionar o nome, cita várias coisas que são do livro de Enoque, inclusive a cosmologia espiritual dele, definida ali em 2 Coríntios 14, de terceiro céu, é totalmente vinculada à cosmologia de patamares e dimensões apresentada no livro de Enoque, onde o terceiro céu é o paraíso, terceira dimensão. De modo que você vê isso em todas as coisas. Eu não quero gastar tempo aqui falando sobre isso, eu já falei demais em outras ocasiões, estou sendo bem superficial. Mas essa mesma teoria olha para o livro de Ezequiel, no capítulo 1, no capítulo 10, e não tem como negar que o que está apresentado ali no livro de Ezequiel como descrição carrega toda a semelhança dessas coisas que são regularmente avistadas por aí, fazendo a gente ver que a formatação dessa aparência
de aparato, vinculada no livro de Ezequiel a anjo, porque o livro de Ezequiel vincula isso aos seres viventes, que são uma categoria, vamos dizer, angelical. É que para nós aqui, terráqueos crentes, tudo que não é humano, mas está numa outra dimensão, ou é anjo ou é demônio, assim a gente designa. Mas esses entes que estão ligados àqueles girantes de Ezequiel, são chamados ali de seres viventes por Ezequiel, que não tem um outro nome, diz, é um ente vivente. Ele não tinha como designar. Não tinha nomenclatura. Não tinha, não dá para fazer nomenclatura. Não é? Ele tem um ente vivente. E o que estava em volta dele, rodas girando em volta de rodas, com olhos por todos os lados, como ele interpretou, o que ele via, pareciam olhos iluminados, aquela coisa girando. E aqueles entes ali dentro daquela coisa, não dá para negar que é uma visão que contemporaneamente pessoas têm vinculadas ao que se chama OVNI. Isso está presente aqui, há 3.000 anos atrás, na Escritura. Então, é para ser levado a sério, tratado com um determinado carinho. Isso não tem nada a ver com a salvação de ninguém, não muda nada na consciência da fé, mas muda a percepção da gente sobre o significado da criação, do universo, do tempo e espaço, da liberdade do homem, da soberania de Deus, da interpenetração das dimensões, do condicionamento do homem à linearidade do tempo. Passado foi ontem, presente é hoje, futuro é amanhã. A gente é colocado num monte de coisas que, a partir disso, crescem na nossa cabeça. Por exemplo, se anjos não são, como a Bíblia não ensina que são, esses anjinhos barrocos, e querubim não são esses bichinhos de bundinha, bonitinho, pintinho pequeno, barriguinha grande, cabelinho encaracolado, por aí, mas são aquelas figuras chocantes da Bíblia, a gente tem que manter a cabeça aberta para tudo. Porque, antes de apresentar o documentário, que eu vou rodar só mais um, para a gente começar a bater papo, eu quero ler Ezequiel no capítulo 1, e você vai acompanhar aí. Ezequiel, capítulo 1, assim começa a leitura. Aconteceu no 30º ano. Aconteceu no 30º ano. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus entre os cativos de Israel em Babilônia, e me veio a palavra do Senhor expressamente, dizendo: Ezequiel, tu que estás na terra dos caldeus, eu, o Senhor, falo contigo. E eu olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. No meio disto, uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo, e do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de homem, cada um com 4 rostos, como também 4 asas, as suas pernas eram direitas, a planta dos pés era como o pé de um bezerro, e luzia como o brilho do bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homens aos 4 lados, assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a frente. A forma dos seus rostos era como o de homem,
À direita, os 4 tinham rostos de leão, à esquerda, rostos de boi, também rostos de águia, também todos os 4 rostos de águia. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas unidas, uma ao lado da outra, outras 2 cobriam os corpos deles, cada qual andava, e o Espírito de Deus estava sobre eles enquanto iam e vinham. O aspecto dos seres viventes era como brasa, a semelhança de tochas. Fogo corria resplandecente entre as suas asas e deles saíam relâmpagos, e os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. E eu vi aspectos de rodas, e suas estruturas, que eram brilhantes como berilo, tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Sobre as suas cabeças, dos seres viventes, havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante, que metia medo, estendido por sobre as suas cabeças. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, e de um em direção a de outro, cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo de um e o corpo de outro. Andando eles, se ouvia o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército, e o trono ali estava. Veio uma voz de cima do firmamento, que estava sobre as cabeças deles. E eles pararam e baixaram as suas asas, e por cima do firmamento, que estava sobre as suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Eu a vi com metal brilhante como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima. E assim prossegue a descrição, e toda a profecia de Ezequiel começa aqui com esta aparição. Essa aparição estranha, essa aparição desse nível, com esse tipo de expressão chocante, que a Bíblia não nos poupa nos detalhes de saber exatamente como foi e como é. Uma saideira que eu puxei. Na escola dominical, eu aprendi que esses rostos das visões de Ezequiel representavam os 4 evangelhos. O que você pensa disso, cara? Essa interpretação alegórica. Só isso. Isso é como um cara que vai ao Museu do Prado, olha para um quadro e interpreta, e vem o outro, olha para aquele quadro e interpreta, vem o outro, olha para o quadro e interpreta, mas é só uma interpretação que faz são 4 caras, aí cada um das faces é um dos evangelhos, mas é uma interpretação bem alegorista e que não pode ser levada a sério. Tudo que é alegorizado sem nenhum respaldo simbólico pré-afirmado na Escritura para aquele tipo de alegoria
é obra de ficção e de construção, e somente isso. E aí? Vamos lá? Ai, meu Deus. Eu acho que parte das crises assim, religiosas, enfim, com essa história, é essa ideia do Deus do planeta Terra, né? Do Deus dos cristãos ou dos evangélicos, dos católicos. E o que sai dessa dimensão, logo sai da dimensão de Deus. E aí gera crise. Né? Se Deus fora da atmosfera da Terra está perdido. Pois é. Até porque não tem nenhuma igreja em Marte, Deus nem tá na Lua. Deus abandonou tudo, o negócio dele é o planeta, porque aqui que ficam falando nele o tempo todo, aí ele se sente menos, fica com muita raiva, menos mas sozinho. também às vezes é adulado, fica menos solitário. Esse é a linguagenzinha, porque essa é a compreensãozinha. Vamos lá, brother. Caio, chat, eu vou sem pré-ler. Como reconhecer um alienígena vindo da parte de Deus? Um alienígena vindo da parte de Deus? E como perceber quando ele vem da parte do maligno? Igualzinho, alienígena é uma outra expressão para anjo. Né? Uhum. Isso é isso, assim como eu discerno. Todo que confessa que Jesus Cristo veio em carne, vem da parte de Deus. Quem não confessa Jesus Cristo vindo em carne, eu mando sair em nome de Jesus. Sabe, quem quer que seja, como Paulo disse em Romanos 8, qualquer criatura, nada pode nos separar do amor de Deus, nem dimensões, nem isso e aquilo, nem qualquer outra criatura, disse Paulo. Então, qualquer outra criatura, como também disse Paulo, faz parte do mesmo multicosmos que tem um único Senhor, pelo qual o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo e que deseja reconciliar todas as coisas criadas consigo mesmo por meio do sangue da sua cruz, de modo que toda a criação está debaixo do Cordeiro. E aí, meu amigo, eu discerno essas coisas do mesmo jeito que eu discerno essas coisas. Essas coisas são principados, potestades, poderes. É a forma e é o linguajar bíblico para falar dessas realidades que o mundo secular não tem por que associar a anjos, principados e poderes, até porque o cristianismo se encarregou de fazer todo querubim virar um menino bundundinho, todo serafim é um outro gordinho tocando uma flautinha, e todo anjo é um Da Vinci, assim, meio aviadado, da Renascença. Então isso é o ente angélico da cabeça religiosa católica e protestante. São gatos, são modelos celestiais, são aqueles entes lindos, não é? Que preenchem bem a vontade masculina de beleza masculina e a vontade feminina de beleza masculina. Agora, para essa mente evangélica, onde anjo é isso aí, esse anjo de reunião de oração, que é garçom de reunião de oração, com salva de ouros e maçãs, é uma repetição da mesma história, parece uma assombração de anjo repetindo a mesma cena, em reunião de oração. Esse pessoal não tem cabeça para ouvir o mundo não religioso lidar com objetos voadores não identificados, ou alienígenas e não sei o quê, e pensar que pode ser a mesma coisa, que é só uma outra linguagem, que o homem antigo, vendo as mesmas coisas, Ezequiel, hoje, às margens do rio Quebar, tendo aquela visão dos girantes, ele sendo um homem de hoje, sendo o nosso contemporâneo, talvez ele não dissesse que viu girantes, talvez ele dissesse que viu um objeto voador não identificado, um objeto indefinível, que para eles tinha uma conexão com seres espirituais que lhe apareceram e que a palavra de Deus lhe foi enviada por aquele veículo, por aquele meio, por aquela mídia de comunicação dos seres viventes. Ou poderia ser que ele dissesse, era um objeto voador não identificado, ou eu vi, enfim. Mas, porque ele disse girantes e seres viventes, que era a única linguagem que ele podia ter para descrever,
a gente ficou fixado na definição daquela linguagem bíblica e não entende, e não olha a descrição. Bom, a linguagem bíblica é uma, mas ela está descrevendo, o que ela descreve é igual ao que se descreve à minha volta com outra linguagem, que são as linguagens dessa época, dessa tecnologia, dessa terminologia, dessa cultura, desse avanço civilizatório? Não, nem essa pergunta fazem. Então, na realidade, número 1, para mim Deus é livre. Se Ele quiser ter criado bilhões de outras terras, semelhantes ou dessemelhantes, com criaturas de naturezas diferentes, habitando esse universo do tempo e espaço, que é feito de bilhões e bilhões e bilhões de galáxias compostas de trilhões de entes planetários de todas as naturezas, é um problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sabia da existência dos humanos, não sabiam da existência dos gorilas. Até 100 anos atrás, sabia disso, Bruno? Não sabia não, os gorilas eram desconhecidos. A humanidade não conhecia os gorilas até 100 anos atrás. É mesmo, cara? Quando avistaram os primeiros gorilas, foi um choque antropológico. Teve gente pensando que estava lidando com a categoria humana e não símia. Olha isso. Até 100 anos. Todo dia a gente vê aqui na Terra criaturas que a gente não conhecia. A gente habita ainda o planeta e 90% dos oceanos a gente não conhece a sua abissalidade, nos é desconhecido. A gente conhece melhor, de certa forma, a Lua, muito melhor a Lua do que os nossos oceanos, do que o que está embaixo e no fundo do mar. Tem grutas aqui sendo descobertas no planeta com vidas impensáveis, sem nenhuma luminosidade, a quilômetros de profundidade, em ambientes de uma hostilidade enorme, que existem aí há bilhões de anos, e Deus nunca deu a menor importância de mostrar para o homem nenhuma dessas coisas. Deus não disse, olha, o gorila existe. Não, Ele deixou o homem viver a sua limitação de todo dia, crescer. Agora, nós é que fomos ficando com essa síndrome de Lúcifer, que foi a religião que foi criando, de que nós somos o centro do universo. Essa coisa continua presente até hoje, na cabeça dos cristãos, mesmo aqueles que confessam astrofisicamente que a Terra não é o centro do universo. Do ponto de vista antropológico, psíquico, espiritual, a Terra é o centro do universo. E os humanos são a coroa de toda a criação divina, porque supostamente são os únicos feitos à imagem e semelhança de Deus, e se vê isso como uma exclusividade total. Mas não é só porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus que a única criatura feita à imagem e semelhança de Deus sou eu. Meu Deus, eu posso levar sustos extraordinários. Eu sou chamado na Bíblia de filho de Deus. Anjos também são chamados de filhos de Deus. Benai Elohim, filho de Deus. O que é que vai diferenciando o homem do anjo? É muita coisa e pouca coisa. O Salmo 8 diz, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, se referindo aos homens. O que coloca os homens numa superioridade não infinita sobre nós, de uma outra categoria de criação superior, em relação ao que sabe, ao que pode, ao que entendeu, a dimensionalidade, a natureza energética, a mobilidade, a própria natureza espiritual do ser é diferente da nossa, como a sua natureza energética é diferente da nossa, e eles têm aparentemente poderes transdimensionais, capacidade de atravessar dimensões, desde que consentidamente. Sem consentimento é rebelião, é queda, é o que ensina o livro de Enoque, é o que ensina Gênesis 6, é o que ensina a segunda epístola de Pedro, é o que ensina a epístola de Judas. Sem autorização é rebelião, é deixar o domicílio, deixar a camada dimensional, é queda. Agora,
com esse conceitozinho que a gente tem na cabeça, a gente sempre que ouvir falar em OVNI vai pensar ou em extraterrestre, ou em alguma coisa ligada ao esoterismo, ou em alucinação coletiva, sem entender que a gente está sendo exposto às mesmas coisas que os sumérios foram, os egípcios foram, os hebreus foram, os persas, os caldeus, os celtas, os bretões, os romanos, os americanos do norte, do sul, indígenas, todas as culturas foram. Esse é um dado de antropologia universal, que não tem nada a ver com a modernidade. Com a modernidade é a sua capacidade de fotografar, não é nem de observar, porque nós temos máquina de fotografar, mas a gente não olha para o céu. E quando olhamos, a gente não enxerga, porque a luminosidade das nossas cidades é tão grande que a gente não vê nem estrela. Então, se de um lado tem chance de registro pela tecnologia que é abundante, de fotografia e filmagem, de um outro lado reduz demais, porque a luminosidade planetária atrapalha tudo, e porque a gente anda olhando para o chão, ou olhando para a palma da mão. O homem antigo não fazia nada. A televisão do homem antigo era o céu, da estrela. Era sentar no escuro e conversar, e apreciar, e entender, e buscar nos céus sentidos também. Eles viram infinitamente mais coisas do que nós vimos. E a narrativa de Ezequiel, capítulo 1 e também capítulo 10, acaba um pouco com essa história de que isso aqui que é visto é fruto apenas da cultura imediata, tecnológica, humana. Então os humanos estão transferindo por projeção alucinatória coletiva a ideia da própria evolução tecnológica e ficcional dele para essa construção que está aí. Bom, aí vem Ezequiel há 3.000 anos atrás, sem nenhuma cultura disso, sentado à beira do rio, e é exposto a um negócio desse que é 6G de potência, de visualização. Então, eu creio, e isso aí não salva ninguém, não tira ninguém do inferno, não bota ninguém no céu, não necessariamente faz ninguém viver melhor. Esse aqui é um dia de papo de graça, de conversa fora. Porque isso não habita os fundamentos de nada, muito menos as essências. Faz parte de interesses, de importâncias, de compreensões que ajudam a gente a andar mais prevenido, de olho mais aberto. Mas o que eu pessoalmente creio sobre isso é que tratam-se de camadas de principados e potestades. Principados e potestades habitam camadas. A cosmologia judaico-cristã sempre trabalhou com principados e potestades na ideia de camadas, que a gente chamaria de dimensões, de membranas, segundo a teoria das cordas, mas são expressões sinônimas para definir o mesmo conceito, a mesma ideia. Número 2, eu creio que esses entes têm uma cultura de si mesmo. Esse é um outro mito que tem que acabar, que só os humanos produzem cultura. Meu Deus, castor tem cultura, faz barragem em rio. Bem-te-vis tem cultura, quase que arrebentei o pescoço olhando ali para cima para o ninho. Todo ano eles fazem um ninhozinho aqui em casa, aqui em cima, na calha. Já tem 7 anos, 6 anos que eu observo, eles tiram ali da barba de bode. Vai lá o casalzinho no mesmo lugar todo ano, fazem um ninhozinho do mesmo jeitinho. Os filhotes nascem e vão embora. Os filhotes acabaram de nascer. E eles acabaram de alimentar, eles acabaram de sair. Isso é uma cultura. Você já viu certos tipos de ninhos? João de Barro. O João de Barro, e tem os caras malucos aí, uns pássaros, meu amigo, que constroem castelos para atrair a fêmea. E tudo, a natureza está cheia de cultura. Olha as abelhas, olha as formigas, olha tudo. É uma desnecessidade. Mostrar como o instinto cultural está presente.
até em quem supostamente não teria racionalidade. Você vê tribos, grupos de leões, tem cultura, de tigres tem cultura, de macaco tem cultura, tudo tem cultura. É um modo de ser, de fazer, de construir, de operar, de preparar. É cultura mais sofisticada, menos sofisticada, mas é cultura. Imagina anjo. Imagina anjo. Se eu, humano, produzo cultura, se o castor produz cultura, se os macacos produzem cultura, se as aves produzem cultura, por que os anjos não podem produzir cultura? Quem disse, se eu sou feito um pouco menor do que os anjos, eu tenho interesse em criar? Por que os anjos não têm nenhum interesse em criar? Será que queda para anjo também é criar sem precisar? Só por criar? A gente ainda vai ter surpresas extraordinárias, mas a minha convicção é de que anjos são entes de criação também. Para nós, eles são chamados de anjos, mensageiros, porque a relação deles estabelecida por Deus conosco é de recado. Foi de recado. No Velho Testamento, no curso da civilização humana. Hoje em dia aqui e ali, mas cada vez menos, porque é cada vez mais Deus falando com a nossa consciência, sem o mensageiro angelical. A presença dos anjos estão aí, de muitas formas, todo dia, o tempo todo à nossa volta. O anjo do Senhor acampa-se. Agora, a necessidade do anjo ser mensageiro diminuiu, não vou dizer que desapareceu, mas diminuiu, e diminui quanto mais a consciência humana cresça na percepção do Evangelho do Espírito. Veja, quantas visões de anjo Paulo teve? Você conta em 3, 2. Quantas de anjo Zacarias teve? Dezenas. Por quê? Houve um upgrade na consciência da humanidade depois de Jesus, depois do Pentecoste. Cada vez mais a gente vai discernindo mais com a mente, precisando menos de intermediações. Quanto mais adultos ficamos. Mas, anjo, o Salmo 8 diz, fomos feitos um pouco menor. Então você pega tudo que um humano tem potencial de fazer e aumente. Com perspectivas muito maiores, porque fostes feito por um pouco menor do que os anjos, na perspectiva de expressão de poder, ou de inteligência, ou de seja lá do que for. Todavia, a diferenciação entre ser humano de um lado e ser um anjo do outro, dá a eles uma condição de superioridade em muitos aspectos, na existência mensurável como poder, saber, mobilidades, capacidades, potências, inteligências superiores à nossa. Portanto, se eu sou capaz de cultura, por que ele não é? A outra aí, porque uma das perguntas que eu já ouvi, mas para que o aparato de Ezequiel? Não é? Para que o aparato de Ezequiel? Porque outra noção é, anjo não precisa de aparato. Então, para que o aparato? Ora, se anjo não precisa de aparato, por que o tatalar das asas? Por que a construção do anjo de Ezequiel tem asa, por exemplo? Teoricamente, o anjo não precisaria de asa. E asa é um aparato, né? É um aparato. Para que asa? Tem tanta manifestação de anjos na Bíblia que onde a história da asa não entra. Só foi, virou uma chama, subiu. Era um relâmpago que caiu e falou. Tem todo tipo de manifestação. Mas para que o aparato, a asa? Ora, para que roupa? Roupa é aparato. Por que nunca se diz, e se viu um anjo nu? O anjo vestido é um anjo que tem cultura, ou que se há cultura em relação a nós. Então, entender essa superioridade, inclusive de interesse e potencial criativo dessas criaturas, é o mínimo que eu devo admitir. Porque senão seria de uma presunção extraordinária. E aí o aparato pode ser malévolo e pode ser benéfico. Em Ezequiel, o aparato aparece, vou outra vez, não é a Bíblia que está afirmando,
Estou dizendo, é o que eu creio, e não é para salvação, é uma expressão da minha consciência na vida. Com licença? Então, o que eu creio, quando eu leio Ezequiel há tantos anos, eu fui ficando cada vez mais vinculado à ideia de que os girantes, as rodas de Ezequiel, são entes de uma natureza que eu diria de uma mecanicidade orgânica. Elas carregam, são entes de natureza cibernética, muito mais avançado do que a gente pode imaginar o cibernético. Ou seja, é um aparato vinculado orgânico, que se vincula de uma maneira orgânica ao ente que o controla, como Ezequiel diz, que são os seres viventes que o controlam. Não precisam dele, eles só estão vinculados a um ente espiritual que lhes é exterior. Alguém pergunta, por que? Eu não sei. Agora eu só sei o seguinte, não vejo nenhum problema em que uma civilização angelical, vamos chamar assim para a gente começar a transformar em anjo menos em idiota e em criatura, uma civilização angelical pudesse ter interesse em cultura, criação, construção, como também não teria nenhum problema de pensar o seguinte, foi depois que Caim matou Abel e que saiu, antes do dilúvio, é que começa o desenvolvimento cultural da humanidade, armas, tecnologias, isso e aquilo. Quando a gente chega em Gênesis 6, com a presença dos Benai Elohim, dos alienígenas do Gênesis, dos Benai Elohim, dos filhos de Deus, inseminando as filhas dos homens com iniciativa genética na humanidade, alterando a humanidade e a criação, em razão do que vem o dilúvio, a gente também vê que aquele foi um mundo em que houve um desenvolvimento tecnológico extraordinário, a ponto que o livro de Gênesis diz que descendentes dos Benai Elohim, na mistura com os humanos, vieram os Nefilim, que são híbridos, os Nefilim, são entes híbridos. Olha, a Bíblia está falando que um dia na Terra reinaram os híbridos. Reinaram os híbridos. Agora, o Gênesis vai dizer, então surgiu uma raça de híbridos. Não era nem a linguagem, só disseram, possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, varões poderosos, ou que dominaram todo o mundo antigo. Milhares de anos de dominação, de construções, de coisas extraordinárias, de tecnologia, de loucura. Olha, a antiguidade da Terra pré-diluviana teve mais loucura e tecnologia e magia do que a gente pode sonhar que houve. Tinha que estar tão insuportável para Deus dizer, eu vou acabar com tudo. Porque, olha, hoje está horrível. E ele não disse, eu vou acabar com tudo. Imagina como estava, virou filme de terror, meu amigo. A noite dos vampiros, foi dali que Noé foi tirado, da inviabilidade humana e das criaturas. Tamanha foi a catástrofe do que aconteceu, por aquela invasão. Aí eu vejo que houve remanescentes deles depois do dilúvio. Davi veio a matar os últimos. Quando Davi mata os últimos, o Velho Testamento diz que os homens de Davi mataram os últimos gigantes que sobreviveram ao dilúvio. Não se explica como, mas só diz que eram descendentes dos que descendiam dos Nefilins, os Refaíns, os Anaquins, os Umumins, todos os gigantes daquelas linhagens. Quando matou e morreram, diz lá o Velho Testamento, ora, levantou-se Satanás contra Israel. É uma coisa interessante, diz, e mataram os homens de Davi os últimos gigantes. E diz, ora, levantou-se Satanás contra Israel. É muito sintomático de que aquilo ali não foi só uma coisa no campo, matou as últimas 4 anomalias. Parece que significou uma conexão espiritual, um levante. Uma era tinha acabado, uma ação iria iniciar de outro modo, porque essas ações do império das trevas, elas são aculturadas, elas vão se adaptando à cultura, ao tempo.
Lá no meu site tem um texto sobre inconsciente coletivo e OVNIs, eu até postei hoje no Facebook, está lá também, e no site tem muito mais. Mas que fala desse processo de aculturamento. Meu livro Batalha Espiritual fala desse processo de aculturamento. Eles se aculturam. E como é que eles chegam? No churrasco da casa de Abraão, eles chegam vestidos de viajantes e comem churrasco. Josué está no meio da guerra, como é que ele aparece, o anjo? Vestido de guerreiro. E aí você pode sair, não tem tempo aqui para sair multiplicando essas designações, mas a aculturação mostra que é um ente que produz cultura, que pode produzir muito, tem interesses diversos e variados. Aí existe uma sociedade angelical da luz que a gente sempre fica pensando em anjo assim, né? Aquele bando de garçom de crente. Meio apanacado. Pra onde é que é agora, hein? É garçom de crente. É boa assombração de crente. Fica ali aquele espiritão ali em cima do cara, pra lá e pra cá. Claro que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, mas isso não é localizado assim. Isso é dimensionalizado. O anjo tem vida de anjo e tem também tarefas e privilégios. Assim como eu tenho vida de humano e tenho tarefas, privilégios e tenho um monte de coisas. Então, um dia a gente vai ser exposto a essa cultura dos principados e das potestades, dos tronos, das soberanias, dos poderes, glorificados e positivos, e a gente vai ver que sociedades e camadas e camadas e camadas e camadas de soberania. A gente vai ver que a Terra e a humanidade é um lixeiro perto dessa civilização de luz da criação. Ao mesmo tempo em que a gente vai ver a nudeza do império das trevas, de principados e potestades. Na minha opinião, isso que acontece aqui entre nós, eu não vejo nenhuma dessas manifestações trazerem nenhuma revelação espiritual da verdade de Deus, como foi com Ezequiel. Para mim, todas elas são aquilo que Judas, na epístola dele, diz e que Pedro diz. São atravessadores dimensionais por razões diversas, sabe lá Deus quais sejam todas. Mas dentre as razões, há uma que fica mais significativa, ou duas. Como lá em Gênesis 6, a gente aprendeu na Escritura que a obsessão deles é alterar o padrão genético, psíquico e comportamental dos humanos e da criação, é matar, roubar e destruir, é desfigurar a criação. Não me admira se essas intervenções têm tudo a ver com a desfiguração da criação humana, com a mudança, com mutações, com alterações genéticas, como foi em Gênesis 6. Só que hoje não dá mais para chegar com as manifestações da antiguidade. Eles se aculturam, hoje eles se manifestam conforme a cultura do tempo, da hora, mas é a mesma intenção. Segunda intenção para mim, que é óbvia, dentre tantas outras que possam existir, é aquela de criar o processo de manipulação. De manipulação mesmo, porque Jesus advertiu dizendo que no último tempo haveria uma proliferação de sinais no céu, de sinais do céu e de expressões de coisas espantosas. A meu ver, essas expressões são sinais no céu, do céu, e são expressões das coisas espantosas, que Jesus apenas descreveu como espantosas, porque espantosas seriam e precederiam a última hora. E eu creio também, é apenas uma opinião minha, mas que eu expresso aqui sem titubeio, porque até ao momento é assim que eu creio, isso não é dogma. Se eu mudar de ideia, eu direi a vocês com toda honestidade, mas eu creio que é um processo de pavimentação da mente humana para ficar completamente aberta à manifestação que seja alienígena na perspectiva de um vínculo onde a gente vai admitir um monte de intervenções dessa natureza como se fossem
intergalácticas, e na realidade nós vamos estar nos submetendo e nos sujeitando conforme os moldes da cultura contemporânea. Quando isso vier a se tornar completamente concreto, nós vamos estar apenas repetindo o modelo aculturado de Gênesis 6, quando isso for acontecendo, porque acontecendo já está, os interesses já estão. Eu tenho no meu coração também, eu creio, uma quantidade enorme de coisas na Terra penetradas, pervadidas por essa intenção malévola, assim como eu creio que não é de hoje que governos têm muito mais consciência do significado disso do que eles desejam que a população tenha ou de que qualquer um tenha. É óbvio. Qual é o governo que vai sair fazendo propaganda disso? A gente sabe que a União Soviética leva isso a sério há muitos anos, que Hitler levou isso mais a sério do que todo mundo, e que buscou contato, invocou esses entes como quem invoca espíritos. Eu já mostrei aqui 3, 4 documentários diferentes só sobre isso. Como na Alemanha do Hitler, esses entes eram invocados como se invoca o Dr. Fritz numa sessão espírita. E o pedido era de poder, pedindo tecnologia, pedindo aparato, pedindo conhecimento. Então está tudo muito misturado, muito embolado. E o buraco é infinitamente mais embaixo do que a maioria de nós percebe. Eu teria muito mais para falar. Quem já me ouviu falar sobre isso aqui no Papo de Graça umas 30 vezes sabe que eu teria muito mais para falar, mas eu vou parar por aqui porque só faltam 25 minutos para terminar. E o que vocês querem dizer? Deixa eu fazer uma pergunta. A gente estava falando, e você falou bastante sobre esse novo olhar em relação às dimensões, né? A teoria das cordas fala na possibilidade de 11 até, né, universos, dimensões e tal, mas isso pode ser só um começo de milhares que se descobrirão daqui a pouco. É difícil a gente limitar esse número. Diante disso, as variáveis dessas aparições podem ser inúmeras. A gente pode imaginar o que a gente chama de anjo e demônio hoje pode variar dentro dessas possibilidades de seres e dimensões diferentes. Entre elas, ou dentro disso, você acha um absurdo, e você chegou a citar isso no começo, entre as teorias mais recorrentes, que inclusive isso pode ser uma volta dos nossos netos com uma outra tecnologia, já dentro dessa relativização do tempo e a possibilidade de viajar nele, perfurando dimensões, até porque me chama a atenção de muitos relatos de OVNIs em momentos históricos da humanidade, como na Bíblia, por exemplo, ou até no World Trade Center, existem aquelas aparições e tal. Isso não pode ser uma das possibilidades? Olha, em teoria física de visitação, sim. De intervenção para mudar o processo da história, não. Porque aí, alterando o processo histórico, o cara se dissolve. Mas será que por isso não existe essa intervenção tão direta? As pessoas questionam muito isso. Aparece e vai embora. Mas vai e não chega. Isso hoje, no passado, as narrativas são de convívio. De profundo convívio. Quando eu escrevi o meu livro Nefilim, eu resisti a essa ideia, embora eu tenha feito Abelardo Ramírez viajar para o passado, lá para a era pré-diluviana, porque eu sabia que qualquer alteração que fosse feita no passado, você mudaria completamente a alternativa do futuro. E a convivência altera, né? Tudo, altera tudo. Então, em teoria de viagem para observar, pode ser, embora a física quântica diga que o olhar do observador já altera o objeto observado. Então, a gente ficaria, se fosse isso, fazendo uma viagem atrás do rabo. Viraria um loop a história. O tempo todo, viraria um loop. Mas e aí, Braulio? Mas, depoimentos aqui, eu acredito que existam, porém desvio a minha crença de coisas, de anjos e demônios. Penso eu que podem ser sim outra raça de seres, sim,
Deixa eu só dizer uma coisa que eu não fiz compreender. Anjo e demônio é tudo que não é humano e é inteligente de uma outra dimensão. Você entendeu? Sim. Anjo e demônio é tudo que, não sendo humano, é inteligente e de uma outra dimensão. É a única maneira de você tratar com essas categorias. Porque só em anjos tem tantas variações do que seja anjo. Demônio tem tanta variação do que tem que seja demônio. Os anjos são tão diferentes entre si quanto os humanos são entre si. E as camadas dimensionais desses seres que numa arquitetura global a gente chama de anjos, ou de principados e potestades, também tem uma variedade louca, inconcebível. Eles não são condicionados à nossa definição. Nada. Né? Então vamos parar com essa brincadeirinha de, sabe, tudo que não é humano, que é inteligente, é multidimensional, pode ser anjo ou pode ser demônio, seja lá o que for. É que a gente não tendo designações anteriores para designá-los na Bíblia, foram chamados de anjos, ou de demônios, ou de seres viventes, ou de vigilantes, ou de principados e potestades, mas são só designações, assim como o vaso sanitário já mudou de nome muitas vezes. Sim. Não é? É. Antes era pinico, né? É, já mudou de nome muitas vezes, as coisas mudam de nome. É por isso que a gente lê o texto do Velho Testamento, ele conta as histórias totalmente diferentes dos textos do Novo Testamento, porque a linguagem muda, o modo de narrar muda, o modo de interpretar as narrativas muda. Pelo amor de Deus, as pessoas têm que saber que a mente humana não é um gesso único. É que a maioria vive assim, engessada e modelada, pensa que até os anjos, graças a Deus, anjos não é evangélico. É, cara. É. Mas, Caio, Vai ser tudo igual. Aconteceu uma coisa que no chat, assim, quando você começou a falar, aí o chat para te ouvir. Então a gente não tem novas manifestações. O que está sendo lido aqui é coisas que antes de você começar a falar, que foram colhidas. Entende? Então, assim, pode ter mudado algum entendimento, claro que você está aqui para isso. Mas quando você começa a falar e o pessoal fica quietinho, te ouvindo, e é até bom, né? Quando você do entendimento. Então, o que a gente vai falar aqui são relatos gerais do que o pessoal pensa ou pensava até antes de você dizer. Mas tem alguma coisa diferente de agora, de tudo que você já leu antes, que é para você não ficar repetindo uma ladainha. Não tem. Tem, Flavinho? Você viu alguma coisa? Talvez essa última aqui, tem alguém perguntando se... Uma de agora, que acabou de chegar. Se esses seres dimensionais, as trevas ou não, podem assumir formas humanas hoje em dia e conviver entre nós sem que a gente saiba. Pode. Claro que pode. O Velho Testamento está carregado dessa possibilidade. Não é? Mas você não acha que hoje, Caio, mudou isso? Pelo Velho Testamento está lá atrás, assim. Mas no Velho Testamento, algumas vezes eles foram identificados e às vezes que eles não foram. A gente só sabe as que eles foram. E as que eles foram, eles não pareciam ser quem eram. Sim. De repente se manifestaram assim subitamente. Está comendo um churrasco. Jesus fala. Tchau, sobe da chama. Jesus na fala casa de Sansão, receber anjos sem saber. Hebreus, né? Muitos acolheram anjos sem saber. Então, meu Deus, isso é a cultura, meus amigos. Eu já tive experiência com um anjo aculturado para todo lado, na minha casa também, já ouvi histórias de todos. Nunca vi anjão com cultura bíblica, esses que chegam com uma espada enorme, 2 asas para cima, eu nunca encontrei, não. Agora, anjo com gente que me socorreu e desapareceu, eu já encontrei algumas vezes e vejo toda hora acontecendo por aí. Mas o que mais? Caião, é possível o homem romper essas barreiras dimensionais, ou seja, visitar outras dimensões? A gente está começando a vencer no nível quântico, né? Começando a vencer no nível mínimo. Até se transformar uma outra, ele está muito fraquinho uma macro possibilidade, tem muita água embaixo da ponte. O homem chegou aí agora, está começando a chegar nesse portal do querubim, nesse momento, botando o pezinho aí, mas com um chão enorme. Se acontecer, só Deus sabe as implicações de natureza espiritual, mental, para a natureza humana, para a condição humana.
esse tipo de travessia. O que você acha desses relatos de abdução, que são até recorrentes nessas histórias? Eu acho muito parecidos com os relatos de arrebatamento físico. É outra linguagem. Eu poderia dizer que Paulo foi abduzido ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, mas aqui nós somos uns cultuadores da linguagem tão grande que se você disser Paulo foi arrebatado, está tudo bem, mas se você disser Paulo foi abduzido, meu Deus, é a mesma coisa, mas é uma heresia. Você veja como a letra mata, até nessa capacidade de pensar. Porque se você pensar assim, arrebatamento como uma abdução espiritual, o Elias foi abduzido, né? Num roda-moinho, acompanhado de o que eles descreveram como carruagens e cavalos de fogo. Poxa. Foi como se descreveu a visão há 3.000 anos atrás. Imagina o fogaréu, a loucura e o Elias abduzido, arrebatado. Então, é não ficar preso em linguagenzinhas que impede você de olhar para além da letra. Mas com certeza. E tem coisas do bem, tem coisas do mal, tem arrebatamentos que são subjetivos, o corpo está aqui, é o espírito que viaja, mas Paulo admite o arrebatamento total. Não sei se no corpo ou fora do corpo. Quando ele disse isso, ele admitiu a abdução física, inclusive, do processo. Não é? Não apenas um sair do corpo, como aconteceu com meu pai, que saiu do corpo, mas o corpo dele estava lá, no meio da floresta. Bom, tudo é possível. O Filipe não foi arrebatado no corpo, lá, depois que batizou o eunuco em Atos 8. Ele estava ali entre Jerusalém e Gaza, no Ribeiro. Quando acabou de batizar o eunuco, ele foi arrebatado e trasladado 25 a 35 quilômetros até Asdod, até o litoral. Assim. Foi uma abdução. Foi uma telecinese. O cara foi levado para lá. Tem tantas expressões para dizer a mesma coisa, mas que se você não usar aquela religiosa, parece que você está sendo pecaminoso na descrição de um fato. Quando você tem para o mesmo fato muitas palavras descritivas, você tem automaticamente uma abertura mental extraordinária para, ouvindo aquele conteúdo narrado com outra linguagem, não ficar pensando que é outra coisa, olhar com tranquilidade e dizer, mesmo. Trocaram um rótulo de Pepsi por Coca, por não sei o que, mas é tudo a mesma coisa. É soda. Caião. É soda. Aí, vamos lá. É uma barreira e tanto, né? Não, essa coisa da língua é uma grande barreira extraordinária, ainda mais no gueto evangélico. Exatamente, isso que a língua a letra mata mesmo. Que por isso aqui você veja, eu explico uma coisa de um jeito, de outras vezes, eu me assisto à tarde, eu expliquei a mesma coisa no mesmo dia 8, 10 vezes. É verdade. Com linguagem diferente, porque eu digo, agora vamos se agora dizendo assim, aí chega aquela hora que eu digo de maneira mais abrucutuzada possível. Aí não entende, aí eu tenho que fazer uma piada grotesca para o cara ficar ofendido e entender. É verdade. É o que mais porque rola. Não adianta, a carapaça, amigo, a carapaça na moleza é uma bicha impenetrável, a blindagem. Porque o Espírito Santo é Deus. Que converter crente, cara. Meu amigo, não é moleza. Tem uns crentes aqui que ficam chateados que você normal, fala, né? Que os crentes são isso. Crente chateado é normal. Tem uma aqui, crente cara. alegre, crente feliz, crente generoso, crente Você quer saber uma solidário, aqui? Crente amigo, crente cabeça feita, crente desgrilado, crente pacificar. Isso é que é uma raridade agora. Crente zangado, meu Deus, é redundância. Redundância, é o óbvio ululante. Falaram de você aqui. É só o que falam, então, né? Existem hoje seres híbridos entre nós que possam ter algum privilégio na vida? Eu já ouvi falar que você é um híbrido. Com certeza. O cara falou aqui. Eu sou um híbrido, então.
Você é um híbrido, Eu cara. sou um híbrido da pesada. Você é o Man in Black. Agora eu não vou dizer qual é a fundição progresso, não. Não vou dizer, não. Exatamente. Meu irmão. Caio, um híbrido. Tem, André? Flavinho? Tô aqui de híbrido. Exatamente. Ai. Com licença que eu tô precisando de ajeitar a asa. Você vai lá, cara? Eu tô. Vai lá, cara. Eu vou ajeitar a asa. Isso. Mas quando aterrissar, avisa, tá? Judá, eu vou ajeitar a asa. Gente boa, nós vamos terminar, faltam 5 minutos, hoje é feriado e eu quero concluir dizendo o seguinte a você. Para mim, além daquelas duas coisas que eu mencionei sobre essa obsessão em alterar a natureza humana, que a gente vê em Gênesis 6, a gente vê na possessão demoníaca. O que é uma possessão demoníaca, senão um interesse dessa outra dimensão em corporificar-se, expressar-se pelo homem? Há uma obsessão nessa fusão do nível genético ao nível psíquico ao nível espiritual. Príncipe da potestade do ar, do espírito que atua. A intenção é atuar de modos diferentes, sutis, invisíveis, diversos, e como eu disse, são tantas camadas, tantas dimensões, que algumas delas se manifestam na macro perspectiva. A gente tem desde aquelas dimensões bem presentes na invisibilidade hostil contra nós, como Paulo diz em Efésios 6, que a luta não é contra carne e sangue, até essas outras dimensões extremamente superiores das macro-manifestações. E a obsessão que a gente acompanha na Escritura é essa, de intervenção. Segundo é controle. E a terceira coisa que eu faço questão de mencionar antes da gente terminar é gerar também uma grande confusão na mente humana. Antes de eu ir lá dentro ajeitar a asa, eu falei aqui para vocês que um dos problemas é a linguagem. E eu ilustrei com as duas palavras arrebatamento e abdução. Mas vocês já imaginaram, a Escritura fala de arrebatamento. Um dia todos nós, os que cremos, iremos ao encontro do Senhor nos ares, seremos arrebatados. 1 Coríntios 15, Tessalonicenses, textos do Evangelho, tanto em Mateus quanto Marcos como em Lucas, Jesus disse, será tomado um, deixado o outro. Tem esse movimento claramente estabelecido no Novo Testamento, de ser tomado, ser arrebatado, ser levado, ser tirado do ambiente histórico num abrir e fechar de olhos, sem a morte. Ora, como é que a secularidade, isto acontecendo, interpretaria senão como uma abdução generalizada de pessoas em vários lugares da Terra? E não serão só os crentes de igreja, mas a igreja de Deus, que não faz parte do cristianismo. A ordem de Melquisedeque, gente aí todinha levada de tudo que é lado. Isso vai ser interpretado como um experimento de abdução coletiva. O que vier depois, meu amigo, chega dando as cartas. E se já encontrar aqui o seu representante oficial estabelecido, isso aqui eu estou descrevendo de uma maneira idiotada, quase me sentindo ridículo fazendo uma construçãozinha dessa, apenas como ilustração. Não estou dizendo que é assim que é, estou dizendo que as possibilidades se abrem também nessa perspectiva e dessa forma. Mas é a operação do mistério da iniquidade, acerca do qual se garante com toda certeza que o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca. O fato é que Paulo, quando saiu falando dessas questões dimensionais, pegou o homem na história e disse para o homem na história, olha, nada pode separar você do amor de Deus, não tenha medo.
Não tenha medo das forças de acusação, porque você está justificado. Não tenha medo das forças da mortalidade, porque você já passou da morte para a vida. Nem tenha medo das perspectivas dimensionais, sejam elas de que natureza sejam. Sejam anjos, principados, potestades, poderes, coisas do presente, coisas do futuro, ou qualquer criatura. Quando ele disse ou qualquer criatura, o que ele está dizendo é qualquer coisa fora da categoria perceptível, o que quer que seja. Qualquer ânima universal, qualquer ente, para além da designação, qualquer criatura que apareça, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a segurança. Por que nenhum OVNI vai aparecer para mim aqui e me chamar para conversar? Com certeza não. Os dois grandiosos que eu vi, com apreciação coletiva, passaram, mas não há intenção de comunicação comigo, eu sei. Nenhuma intenção. Nenhuma. Essa é a gravidade, e você avalie o tamanho da minha loucura. Pode sair daqui dizendo nesse dia 2 de janeiro, meu Deus, hoje eu vi como o cara é doido. O cara é doido. Ele crê mesmo em Romanos 8 de tal maneira que ele acha que ele está colocado de tal modo seguro no amor de Deus em Cristo, que não tem borogodó celestial, nem de principado, nem de potestade que queira visitá-lo para bater papo com ele. Não tem não. Mas não tem mesmo, meu amigo. Esse é o tamanho da minha loucura. Carregado por essa certeza, você vai ao fundo dos mares e viaja para qualquer espaço sideral, entra em qualquer lugar, habitado pelo mais valente, que é Senhor de todas as criaturas universais. É aí que nós temos chegado, à Assembleia Celestial, ao Monte Sião cósmico, a Assembleia dos Santos e dos Primogênitos arrolados nos céus, a nuvem de testemunhas, ou como diz Apocalipse capítulo 5, do verso 12 em diante, aqueles milhões de milhões que fazem trilhões e trilhões de criaturas que se curvam diante do Criador e o adoram com a adoração com a qual meu coração deseja adorá-lo e com cujo espírito eu convido você a adorar a Deus comigo agora. Veio, pois, o Cordeiro e tomou o livro da história humana e universal e cósmica e transcósmica da mão direita daquele que estava sentado no trono, aquele que é o absoluto, o indescritível, o Senhor de todas as criaturas. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, são categorias universais, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as suas orações dos santos humanos e de todos os santos de Deus, de todos os que falam com Deus, de toda a família, em qualquer dimensão. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, ou seja, de trilhões de criaturas,
clamando um clamor multicósmico e dizendo: ouça, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura universal, no céu, na terra, debaixo da terra, em todas as dimensões, e tudo que existe em todas as camadas existentes, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. E os 4 seres viventes respondiam: amém, amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Bye bye, planeta Terra.